Vamos agora lá para a segunda parte da aula. A primeira parte eu dei na quinta-feira, você encontra aqui no meu canal, e a segunda parte agora do aula sobre storytelling você vai ver agora. Vamos lá para a aula. É isso aí, agora vamos para a segunda aula de storytelling. Lembrando que a primeira aula a gente abordou esses temas. Vou mostrar aqui para vocês no mapa mental. Lembrando que as duas aulas são independentes, tá? Se você assistir a segunda aula ou a primeira aula separadas, vamos supor que você assistiu só a segunda aula, você vai aprender storytelling. Mas se você assistiu a primeira aula somente, também você vai aprender storytelling. O negócio é que se você assistir as duas, você vai aprender muito mais. Tá? Na segunda, eu me aprofundo muito mais. É uma aula mais premium. Aqui então, para abordar a primeira aula, a gente falou a origem do storytelling, que é o fogo, né? Que o cérebro do ser humano aumentou com fogo, porque a gente podia cozinhar os alimentos. E com isso, a nossa variedade de alimentação aumentou, nossa digestão foi facilitada. A gente falou como que funciona o cérebro. Com os testes de hoje que a gente tem, a gente consegue fazer testes de imagens do cérebro nos exames de sangue. A gente consegue ver que o cérebro libera dopamina quando a gente escuta histórias, que a mesma área que quando a gente escuta histórias é ativada como se fossem vividas no real. Por exemplo, estou contando uma história que eu estava passeando no bosque, blá 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 blá, e o meu cérebro vai entender que eu estou vivendo aquilo, entendeu? Aí falamos que todos nós podemos ser storytelling, como que a curiosidade funciona, superação, emoção. Eu não vou entrar nisso aqui tudo, senão vou dar aula de novo. Tem lá a primeira aula no meu YouTube e no Spotify também, Rodrigo Kundera você me acha. Tá bem legal. Quando montar uma estrutura de história, exemplos de emoção. Primeira fórmula de a gente contar mais histórias. Eu contei aqui em cima a primeira fórmula, que é essa aqui, o que você quer falar, com quem você quer falar, por que você quer falar, onde você quer falar, quando você quer falar, com que, como você quer falar. Lembrar que o meio é mensagem, não adianta você ficar contando uma piada no velório, ou ficar falando coisas sérias num ambiente descontraído, numa mesa de bar com amigos. Né? Mostrei também, deixa eu ver se está aqui. Falei sobre a jornada do herói. A jornada do herói, deixa eu ver se está aqui. Enfim, está lá na primeira aula, senão eu vou ter que ficar voltando na primeira aula. Mostra a jornada do herói, como que é o primeiro ato, ele é chamado para aventura. Lembrando que a jornada do herói não é só um super-herói, são pessoas normais. É como foi, quando fala jornada do herói, é uma forma de você falar, como você contar uma história. E todos os filmes usam, você pode usar no seu Instagram, você pode usar no seu YouTube, você pode usar a jornada do herói contando uma história para amigos, para parentes, para clientes. Deixa eu ver se está aqui. Não. Eu mostrei também que Pablo Picasso fazia pinturas usando o storytelling. Você pode fazer storytelling em imagens paradas, uma pintura, numa arte, num design dentro do Photoshop, no CorelDRAW, Illustrator. Nas músicas também, como Renato Russo fazia muito bem. Música Eduardo Mônica, Faroeste Caboclo. Lá aqui no cinema, a famosa Jornada do Herói. O conceito se repete em vários filmes. Enfim, tá lá no... Inclusive a história de Jesus Cristo é uma jornada do herói. Buda, Hércules. Vamos lá, agora a gente vai se aprofundar mais ainda, mais fórmulas de contar histórias. A primeira é do inimigo público comum. Você escolhe um opressor público, você aponta o dedo para esse inimigo, pode ser um governante, um rival, a mídia,
um sistema. A indústria farmacêutica, ela quer que a gente consuma remédios, cada vez fique mais doente, se tome mais remédios. Os médicos participam dessa indústria da indústria farmacêutica, eles estão comunados com as grandes fabricantes de remédios. A Rede Globo, a Record é contra sei lá o quê. Você já ouviu falando, a Rede Globo que é a culpada sei lá quem está eleito, esquerdista ou direita. Os políticos usam isso muito bem em debate, eles arranjam um inimigo público comum e apontam esse inimigo público. O que eles fazem? O que eles ganham com isso, né? Quando você arranja um inimigo público. Lembrando que pode ser qualquer coisa, pode ser um rival, ou, por exemplo, um rival, como eu mencionei agora, por um cargo público, como presidência, né? Com isso você cria uma tribo. Quando você aponta um inimigo comum, você atrai pessoas atrás de você, porque com certeza vai ter gente que não gosta daquele inimigo comum, ou arranja a desculpa perfeita para arranjar como terceirizar os seus problemas. Você fecha uma causa. É um poder. Você tem isso como poder grande de persuadir novas pessoas, né? Você fica muito mais fácil o processo de persuasão. Com o poder de convencimento é fácil. Você arranja um inimigo comum e só fica falando mal do inimigo comum, a pessoa fecha contigo, como a gente diz no linguajar popular agora, está na moda, né? Tamo junto, ainda tamo junto. Aí tem os 4 passos para fazer essa história do inimigo comum. Olha que interessante. Primeiro, se você não é um dos nossos, você está contra nós. Se você é contra o Lula ou o Bolsonaro, se você é contra ele, você está contra a gente. É aquilo, bem e o mal, né? Não existe um meio termo. O ser humano sempre vai escolher uma tribo, o ser humano sempre vai escolher uma bandeira, sempre vai escolher um conceito, sempre o universo é dual. Para existir o mal tem que existir o bem, para existir o bem tem que existir o mal. Se existe uma luz aqui vai ter a sombra. Entendeu? Não tem jeito. A gente poderia ser mais evoluído, mas, enfim, não somos. O segredo, isso aqui é a primeira coisa, se você não é um dos nossos, você está contra nós. O segundo, o segredo que eles não querem que você saiba. O segredo da indústria farmacêutica que eles sabem, tem um segredo e não quer que você saiba. A culpa não é sua, por mais que seja. Entendeu? A culpa não é sua se o Brasil está nessa coisa. É culpa do inimigo comum, é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Collor, é sempre de alguém. Você claramente não é um deles, você pode mudar de lado. Isso para quem está confuso ainda, está em cima do muro, né? Aí com esses passos aqui você constrói uma história de inimigo comum. Eu tenho um inimigo comum, que é o sistema de emprego convencional. É a Matrix. Você não precisa trabalhar de 9 às 18 horas, pegando o trânsito, ficando longe da sua família, tendo que aturar um chefe mala, ganhar pouco, ou se ganha bem, você é escravo do tempo, você tem que se dedicar todo o tempo àquele trabalho. É meu inimigo comum. Por isso sempre no seu negócio tem um inimigo comum. Isso não é errado. E é um inimigo comum real. Tá? Vamos fechar aqui. Agora é bem legal também a Jornada do Idiota. O nome é bem interessante, Jornada do Idiota. Você mostra como qualquer pessoa pode alcançar o sucesso. Se você conquistou com todos os seus erros, qualquer pessoa também consegue. Você começa a compartilhar os seus erros. Você mostra a sua jornada. Eu também faço isso. No meu Instagram eu botei lá, como começar do zero. Aqui eu vou mostrar todos os erros, os acertos, mostrar que eu tenho vergonha de falar para as câmeras também, que você também pode, se eu posso também você pode. Eu sou um idiota nesse início agora e vou mostrar minha evolução. E vou chegar lá na frente e vou mostrar que eu consegui, sendo um idiota lá no início.
Fala idiota, mas entre aspas, entendeu? Não é idiota, o imbecil completo. Os filmes usam muito isso também. A jornada do idiota. Rock Balboa lá, o cara que não dá atenção pro filho, trai a mulher, e depois ele perde várias lutas, e depois ele vence. Os filmes Goonies mostram um monte de adolescente idiota lá que tem um cotidiano de nerd. Aí eles são chamados para uma grande aventura e conseguem vencer no final. Mostra que, enfim, vários filmes usam isso. A jornada do idiota. Você pode usar no seu negócio também. Aí tem os 5 passos para contar a jornada do idiota. 1. Fale das suas lutas e dificuldades. Como eu já falei. Lembre-se de quem você era no início, antes de você saber o que você sabe agora. Não tenha vergonha de mostrar os seus erros e tropeços. Incentive os outros a fazer mais. Com isso você consegue incentivar as pessoas. É aquilo que eu falei lá na primeira aula. Vulnerabilidade vende. Você cria humanização. Você mostra que as outras pessoas também podem. Parar de o mundo cansou daquela coisa do tudo perfeitinho, bonitinho, o cara com cabelo perfeito. Eu tô com espinha aqui, eu não sei o que aconteceu essa última semana que brotou um monte de espinha na minha testa. Aí eu vou parar de gravar vídeo, parar de fazer conteúdos para vocês porque eu tô com espinha na testa. Não, vou mostrar, inclusive vou falar, tô falando aqui, tô mostrando, olha aqui minha espinha. Um verdadeiro idiota. Mas nem sempre, o 5º ponto, mas nem sempre foi assim. Eu venci, mas nem sempre foi assim. Você relembra que você era um idiota, entendeu? Então usa essa jornada do idiota no seu negócio. Uma técnica muito boa também de contar histórias é a história dos 3 passos. Inclusive o Papa Francisco usa essa técnica. 1. Obtenha a atenção dos seus ouvintes com uma questão ou desafio. Por exemplo, o Papa, vamos acabar com ódio aos gays. Vamos, como que fala as pessoas, os imigrantes, vamos aceitar os imigrantes, não vamos discriminar os imigrantes na Europa, os africanos que entram, não é imigrante, esqueci o nome. Estou num processo de esquecimento. Vamos voltando. 1. Ofereça a atenção dos seus ouvintes com uma questão e desafio. 2. Ofereça uma experiência emocional. Conte uma história de superação e de dificuldade que, por fim, levará à conquista do desafio. Aí você conta a história lá. Você pode pegar a história, estou falando dos imigrantes, pega refugiados, né? Nem me lembrei, refugiado. Pega uma história de um refugiado lá, o Calebebe, estou inventando esse nome africano aqui, nem sei se existe esse nome. Calebebe morava na aldeia, na Nigéria, com a guerra, aí mostra a fome dessa pessoa, Você consegue, quando você mostra a emoção, mostra uma superação, a pessoa que está do outro lado se coloca no lugar dessa pessoa. A pessoa consegue ter mais empatia. É muito mais difícil você impactar as pessoas se eu falar ajude os refugiados da Nigéria. Não. Você pode pegar uma pessoa específica, mostrar a jornada dessa pessoa, mostrar o que ela sofreu, que ela perdeu os pais, perdeu o irmão, passa fome, fica com calor lá dentro das tendas, nos campos de refugiados. Ela mostra a viagem que ela teve no Mediterrâneo, no barco, quase o barco afundou, passou frio. Mostrar mesmo a história. Nosso cérebro é viciado em histórias, narrativas. 3. Por fim, estimule um chamado para a atenção. Aí no fim você fala, ajude os refugiados que vêm da África. Você pode fazer isso ajudando. Aqui os 3 passos, né? Aí aqui eu já botei outra coisa. Raramente alguém é fisgado quando não existe um desafio a ser superado. Se você falar só uma história e não tem nenhum desafio, tem um desafio de ajudar os refugiados a arranjar um emprego na Europa. Você pode ajudar.
Você está em casa, no seu conforto de sua casa. Por que não você ajudar essas pessoas? Tem um desafio à frente, ajudar esses refugiados. Você pode mais ficar aí só olhando na televisão ou na internet o que eles estão passando e não fazer nada. Você vai ficar sem fazer nada. É isso mesmo. Tem que ter um desafio a ser superado. Vamos ajudar o Cali Baby, como eu falei aí, a comer 3 vezes por dia. Você vai acompanhar a jornada dele. Não é à toa aí que está cheio de coach fazendo desafios, né? O desafio de não comer batata frita, nem, nada frito esse mês. É um desafio. Aí você entra naquele desafio junto. Exemplo de desafio. Isso aqui até mudando da água para nem da água para o vinho, mas um outro tipo de desafio. O exemplo do Steve Jobs com a apresentação do iPhone. O desafio era inventar um celular que não tivesse teclado de borracha. Que antes do smartphone tinha aqueles Blackberries, né? Que era o teclado era os botãozinhos de borracha. Aí tinha que ficar apertando, apertava 2 juntos. Aquilo era Deus nos acuda, né? Não era ainda. Mas na época era sensacional. Até o presidente dos Estados Unidos tinha o BlackBerry, né? Aí o que o Steve Jobs fez? Inventou uma tecnologia top e fez uma apresentação para apresentar esse produto. Ele tinha esse desafio. Como que ele ia fazer isso? Usar uma super tela? Usar uma caneta? Aquela caneta que você tinha da Palm Top, né? Você ficava... Até eu lembro dos representantes farmacêuticos aqui no Rio, lá em Copacabana. Eu trabalhava lá na época em Copacabana. Eles usavam, você achava, né? Com aquela canetinha lá. Mas só que tinha um problema, você perde a caneta, aí tem que pedir no representante a caneta especial, só que serve aquela caneta. Ou carregar o mouse para usar um smartphone, imagina. Aí ele conseguiu, melhor do que isso, ele revela uma surpreendente tecnologia, o multitoque. Você usa seu dedo. Imagina o seu no dia da apresentação. O seu dedo é a tecnologia. E se for a gente, olha que louco, se a gente... a gente não se dá conta disso no dia a dia. Nossos olhos têm uma tecnologia ferrada, né? É muito louco nos nossos olhos. A gente tem a tecnologia embutida aqui, só que a gente não percebe. Aí no dia ele apresentou. Multitoque que você usa com dedos, usa os seus dedos, algo simples e revolucionário. Com seus dedos, virou, substituiu a canetinha, substituiu o teclado de borracha, substituiu o mouse. Em 4 minutos, ele revelou vários vilões, heróis e gerou curiosidade. E super simples. Se vocês forem ver essa apresentação do dia, em 2007, do iPhone, o PowerPoint lá dele, os slides, não tem nada praticamente. Ele fala lá 5 minutos, vai embora e dá aquele boom no mundo, né? Para contar histórias tem que ser simples, use palavras curtas, não tenta falar nada complexo, faça analogias de coisas mais complexas, se as pessoas não souberem sobre muito aquele assunto, vou até abordar esse assunto lá na frente da aula, poder das analogias. Né? As pessoas não permanecem engajadas numa causa se não estiverem excitadas com a batalha no meio. Em nenhum filme lá, na jornada do herói que eu abordei lá na primeira aula, as pessoas não vão ficar engajadas se não tiver a batalha, né? Os altos e baixos. Quando você acha que o herói vai morrer, mas no fundo você já sabe que ele vai vencer, mas você quer ver a cena dele vencendo, pisando lá no vilão. Não pode falar palavrão aqui, senão tomo bloco aqui no YouTube. Aquilo que eu falei até agora das ondas. Você pode contar histórias também de 2 fases em ondas. Tensão, tensão, triunfo. Tensão, triunfo. Tensão, triunfo. Imagina uma reta. Um filme, uma história tem que subir e descer, subir e descer. Ficar só uma coisa contínua. Normalmente o roteiro que é assim é um lixo. Você vai, que filme chato, cara. Quero parar de ver esse filme. Que peça de teatro chata.
Tá? Isso aqui foi mais fórmulas de contar histórias. Só aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, mais a jornada do herói, 5. Você pode inventar a história em cima desses passos aqui, desses passo a passo. Ou seja, não tem desculpa para você, não sei fazer história. Sabe sim, tá tudo aqui. É só sentar o rabo na cadeira, escrever, se planejar. Mas eu tenho vergonha de falar para a câmera. Eu também tenho. Eu estou parando com minha vergonha falando aqui para a câmera. Eu só vou perder isso quando parar de ter medo desse negócio aqui. Entendeu? É treino. Só vai... como que perde a vergonha? Gravando. Não tem história. Tem uma sacada legal. Responde seus amigos por vídeo. Alguém te chamou no direct do Instagram, responde por vídeo. Começa a perder a vergonha, começa se gravando no dia a dia, abre a sua câmera e grava. Aí agora a gente vai entrar aqui em técnicas para criar conexão. Deixa eu tirar tudo aqui. Ó, tá dando mais sacadas ainda. Além das fórmulas para contar história, tem técnicas para criar conexão. Inclusive, eu vou dar dica para vocês de livro. Esse livro aqui é muito bom. Ele traz 50 storytellers, como eles usavam as técnicas para contar a história do Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill, que era o primeiro ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial, como que ele contou histórias para o seu povo combater o Hitler, que já estava praticamente vencendo. Enfim, livro muito legal. Tem esse aqui também, que ele ensina como fazer roteiros. Um grande escritor de Hollywood, o Robert McKee. Esses livros eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo, o link onde tem esses livros para vocês comprarem. É rodrigopundera.com.br/links, mas vou deixar lá para vocês comprarem. O livro é barato, né? Livro é a melhor coisa. Eu indico a vocês lerem no mínimo meia hora por dia, todo dia. Vocês vão lendo meia hora por dia, vocês vão ler um livro a cada 2 semanas. Num ano, você vai ler 2 livros por mês, 24 livros por ano. Aí. Já vai sair da média, já vai parar de ser medíocre, porque o brasileiro só lê 1 livro por ano, a média. Vamos lá, técnicas para criar conexão. Use o que faz parte do cotidiano das pessoas. Deixa eu aumentar aqui. Use o que faz parte do cotidiano das pessoas. Não adianta nada você ficar contando histórias sobre algo que não faz parte da vida das pessoas. Como assim, Rodrigo? Por exemplo, todo mundo tem pai e mãe. Conte histórias que envolvem parentes. Todo mundo tem avó. Todo mundo, normalmente, se não tem cachorro, tem um bicho em casa. Ou conhece alguém que tem um bicho em casa. Entendeu? Usar que faz parte, já está dentro da cabeça das pessoas. As pessoas criam mais empatia quando você faz isso. Use analogias para explicar situações complexas. Exemplo. Quem tem TDAH tem ideias o tempo todo. É como se fosse uma máquina de pipoca. A pessoa não sabe muito o que é o transtorno depressivo de ansiedade. Transtorno de déficit de atenção. Elas não sabem muito bem como que é isso. É como se fosse uma máquina de fazer pipoca. A pessoa tem ideia toda hora, mas ao mesmo tempo ela não consegue executar porque ela tem ideia toda hora e cada hora ela não consegue entrar em estado de flow, ela consegue se concentrar e fazer as coisas. Ela precisa tomar um remédio para ter foco. Aí com as analogias você consegue fazer isso muito bem. A nossa saúde é como se fosse uma árvore. As raízes captam... Aqui eu estou usando agora um exemplo do nada. As raízes captam os nutrientes do solo e você consegue ter uma saúde muito boa porque você... Esquece, foi uma porcaria. A analogia tem que pensar. Eu já dei um exemplo aqui, né? Enfim, vocês entenderam, é isso aí.
pegar coisas que as pessoas já conhecem como funciona e fazer uma analogia com o que elas não sabem ainda como funciona. Sempre mostre novidades, sempre tenha novidades. Você tem um negócio, você quer uma atenção de uma pessoa, tenha novidades. Vou te contar uma novidade que você não vai acreditar. A pessoa vai ficar enlouquecida, teu amigo lá, do seu primo, fala para ele isso, o cara fica o dia inteiro, mas fala essa novidade aí, cara, o que você vai falar? Que sei o que? Não, calma, não posso falar agora. Você vai deixar a pessoa sedenta atrás de você. Novidades, nosso cérebro foi feito para gostar de novidades. Por exemplo, eu posso falar, semana que vem tem um vídeo aqui no canal que vai dar o que falar. Inclusive vai dar o que falar mesmo. Semana que vem mais 2 aulas sobre um tema específico. Vai ser um tema bem legal. Fica cola na grade aí que vocês vão saber o que é. Toda segunda e quinta. Na semana que vem um tópico que todo mundo gosta. Se a pessoa vende um produto físico, nova coleção de camisas irá chegar na loja. Semana que vem vai chegar aqui umas camisas que só tem lá nos Estados Unidos e não tem ainda no Brasil. Vai chegar aqui semana que vem. Como eu falei, nosso cérebro, eu achei que fosse sobre a novidade. Nosso cérebro foi treinado para olhar para algo novo, para algo brilhante. É por isso que usam cone, cor de abóbora, laranja. É por isso que a maioria dos livros são vermelhos, laranjas também. O McDonald's usa amarelo e vermelho. Uma outra tática para criar conexão, quebre as expectativas. A comédia faz muito isso. Você pensa que o cara vai falar uma coisa e fala outra. Olha lá, filmes fazem isso muito bem. Fulano era apaixonado pela fulana. Joãozinho era apaixonado pela Maria. Mas a família de Maria proíbe-se ele de casar com o João. Até que um dia da família de Maria aceitou. Liberou, aconteceu algum fato lá que a família aceitou. Aí a Maria vai ao encontro do João, lá em outra cidade. O João ficou revoltado e foi para outra cidade. Ele não queria evitar a Maria. Mas quando a Maria chega para comunicar ao João que ela quer casar com ele, ela chega na casa do João e vê o João com outra mulher. Isso acontece em filme direto acontece isso. Aí as pessoas ficam frustradas, né? Mas aí algo acontece que o cara larga a outra mulher e volta para a Joana. Quando pensa que vai acabar, aí entra a jornada do herói. Quando a Joana pensa que tudo está dando certo, a Maria tem uma doença muito grave, vai morrer, só que ela não morre. Pode perceber, começa a olhar o jogo por trás do jogo. Começa a analisar os filmes. Eles fazem isso. Uma outra... Pior que eu esqueci de deixar um copo d'água aqui. Tá? Você vai falando, vai dando sede. Seja autêntico, como eu fui agora. Estou com sede. Seja autêntico. As redes sociais premiam as pessoas que são autênticas. Não adianta você ficar certinho, todo bonitinho. Vou fazer maquiagem para fazer o vídeo. Eu vou falar o roteirozinho todo perfeitinho. Vou botar um teleprompter aqui. Teleprompter é aquele texto que aparece no espelho, você fica vendo ali. As pessoas não querem ver um robozão. As pessoas querem ver você normal, entendeu? Aí eu peguei um exemplo aqui do Gary Vee. Gary Vee é um cara... Ele nasceu no leste europeu, se eu não me engano, foi na Bielorrússia que ele nasceu. Aí os pais, só que ele veio criança ainda para os Estados Unidos com os pais. E os pais deles abriram um negócio, uma loja de vinhos. Só que hoje o Gary Vee, ele é um cara que bomba nas redes sociais. Ele tem uma agência de marketing e tem grandes empresas. É um influencer top of mind dos Estados Unidos. Ele ensina bastante. Inclusive segue lá nas redes sociais. Ele passa muito conteúdo bom. Inclusive eu tenho uns 4 livros dele aqui. Aí só que ele começou trabalhando nas redes sociais no negócio dos pais.
que ele fazia? Ele degustava os vinhos e falava com as pessoas sobre os vinhos, que combinava aqueles vinhos. Só que ele identificou que esses degustadores de vinho eram extremamente chatos, snobs, né? Esses degustadores snobs, quando experimentavam vinho, eles falavam, você já sabe até como que deve ser, né? Os degustadores, eles falam assim, balança lá, cheira, aí fala um leve cheiro de amora frutado. Aí quando bebe fala que tem um leve gosto de buquê de rosas com um toque de seda no final. Muito sofisticado. Aí o Gary Vee acabou com isso. Ele falou, vou fazer de uma forma diferente, extremamente popular. Ele explodiu na empresa da família ao fazer vídeos saboreando os vinhos, falando numa linguagem simples e direta. Esse vinho aqui parece que tem gosto de chiclete. Esse outro vinho aqui, se não for chocolate, não sei o que é isso. Para mim isso aqui é uma barra de chocolate que eu estou tomando em forma de líquido. Ele, além de fazer analogias, ele botou uma linguagem chula mesmo. As pessoas não queriam, ele queria vender em grande escala os vinhos. Ele não queria vender para sommelier, ele não queria vender para especialista em vinho. Para que ele ia ficar falando leve gosto de buquê de rosas com toque de seda no final? Entendeu? Tem uma linguagem simples, fala de uma forma natural, seja autêntico, faça piadas de coisas sérias. Uma outra coisa para criar conexão, uma outra tática. As pessoas esquecem o que você disse, as pessoas esquecem o que você fez, mas elas nunca esquecem como você fez a sentir. Por exemplo, convida um cliente seu para ir vamos supor que o seu cliente tem o mesmo time que o seu. Vamos supor que ele é Flamengo, ele é corintiano. Chama ele para ir no jogo com você. Aí seu time ganha naquele dia, vocês criam uma conexão maior, com certeza ele não vai esquecer esse encontro nunca. Chama seu cliente para um restaurante bárbaro, um restaurante top. Ou você pode fazer isso até com pessoas no seu convívio, parentes. As pessoas não esquecem quando você cria uma conexão emocional, você gera sentimentos nela. Não é diferente você ficar falando num ambiente extremamente frio do que você levar no extremo. Até no filme do Will Smith, que ele consegue um emprego quando ele vai no jogo de beisebol com um cara rico lá. Aquele filme que ele inclusive atua junto com o filhinho dele. Esqueci o nome do filme. Vocês sabem qual é. Então, faz as pessoas sentirem algo pelo seu produto, pela sua mensagem. Se for contar, vamos supor que você não leve a pessoa para nenhum restaurante, não leve para nenhum jogo. Vamos supor que você conte a história por contar. Use palavras que remetam ao olfato, a cores, a texturas. São palavras sinestésicas. A neurolinguística trabalha muito isso. Aquele dia, quando eu andei pelos campos do interior da França, eu senti o cheiro de alecrim no ar, porque lá na França eles plantam alecrim por quilômetros e quilômetros a fio. Parecia que eu estava dentro de... não sei, eu teria que inventar aqui, criar do zero. Mas enfim, se você sentiu essa experiência, você esteve no lugar, aconteceu aquilo, você pode usar essa experiência e usar essa coisa mais sinestésica, né? Palavras que remetam a cheiros, remetam a cores, a frio, temperatura. Eu confesso, eu sou fraco para contar história, mas eu estou treinando, eu vou conseguir. Você vai treinando, uma hora você consegue. É aquilo, até o conhecimento ficar inconsciente, né? Igual você, eu vou fazer analogia aqui agora. Quando você dirige um carro, você aprende a dirigir carro. No começo você fica pensando, tem que passar primeiro, apertar a embreagem,
Aí quando eu vou soltar a embreagem, eu tenho que soltar, indo apertando o acelerador, soltando a embreagem, tem que olhar o retrovisor. Você ainda fica pensando o que você tem que fazer. Mas chega uma hora que você faz tanto aquilo que se torna inconsciente. Você não pensa mais. Vira um conhecimento inconsciente. É igual contar histórias aqui. Eu estou dando aula para vocês agora aqui, eu estou aprendendo mais. Vai chegar uma hora que vai se tornar um conhecimento inconsciente. Eu vou estar contando histórias naturalmente com essas técnicas. A gente estava técnica para criar conexão. Agora vamos para storytellers de sucesso. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu dar um zoom. O Sting, o inglês, né? Depois de ter dificuldade para escrever músicas, ele resolveu falar sobre as pessoas que ele conhecia desde a infância, no local que ele nasceu. Ele fez música do seu primeiro amor e o cara tava lá, não consigo mais fazer música, cara. Tem que escrever a música. A produtora, a gravadora pediu para eu gravar esse CD, tem um mês para entregar esse CD, não. Criar esse álbum aqui, o que eu tenho que fazer? Aí ele lembrou, eu nasci num lugar tão interessante, eu nasci num lugar, uma cidade que vivia no entorno de um estaleiro. Esse estaleiro fez barcos para os nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Era o principal estaleiro da Europa. Os navios lá eram tão grandes, onde eram construídos, que faziam sombra na cidade. Uma cidade pequena. Eu acabei de usar palavras sinestésicas. Vou contar histórias da minha cidade, vou contar histórias das pessoas que me relacionavam na época. Entendeu? Pegou histórias que ele viveu. Você pode fazer isso também. Todo mundo tem o poder de contar histórias. Você já passou por histórias. Você conheceu pessoas que passaram por histórias. Histórias de superação. As pessoas gostam muito de história de superação. Tá aí, você liga a televisão no domingo. Esses Faustão, nem sei se tem mais Gugu, né? Os caras só pegam histórias. Luciano Huck. O cara só pega história de superação. O fulaninho que era pobre, ou tem um carro todo ferrado, mas ele vai conseguir, o Luciano Huck, inclusive, ele até apela, né? Ele faz uns desafios lá loucos lá. A pessoa tem que acertar o buraquinho da garrafa com a bolinha. Se não acertar, ela perde tudo e a pessoa sempre ganha, né? É incrível, né? Nunca vi ninguém perdendo o desafio. E, você não vai conseguir reformar sua casa ou seu carro. Sempre a pessoa consegue. E através disso ele consegue conexão com as pessoas que estão vendo, né? Ele retém a audiência. O Tony Robbins, que é aquele empreendedor de palco lá, o guru lá, o coach, conta a sua história de conflitos e compartilha a história de terceiros também. Ele mostra lá que ele era pobre, vivia num kitnet nos Estados Unidos. As pessoas bem-sucedidas compartilham histórias de conflito. Porque essas pessoas têm fome de escrever uma nova história que permite superar as circunstâncias limitantes. Pessoa que eu vou contar aqui minha história, é igual a jornada lá do idiota. Vou mostrar que eu tô na merda, que eu vou superar, que eu vou conseguir, e a pessoa vai lá e supera, e mostra a jornada. Pode perceber, as pessoas que têm grande sucesso, elas compartilham as histórias de conflito dela. Que eu falei, storytellers de sucesso não escondem seus fracassos. Mostra seu fracasso, cara. Pode, vai tranquilo, vai na minha. Pode mostrar seu fracasso. Aqui eu estou mostrando a minha jornada. Você pode ver meu canal, não sei que tempo que você está vendo esse vídeo. Mas eu estou começando do zero. Zero, não tem nenhum seguidor, não tem nada. No Instagram também zero. Você fica falando para ninguém. Mas tudo tem um começo, né? Eu até então só atendi empresa, agora eu estou ensinando pessoas a trabalharem na internet. Steve Jobs, ao lançar o iPhone em 2007, um exemplo aqui, ele era um grande apresentador de lançamento de produtos, né? Quando ele foi lançar lá o iPhone, o público esperava 3 produtos, pois ele começou a apresentação falando, temos 3 produtos hoje, que eu vou mostrar para vocês. Caramba, 3 produtos, que legal, cara. Pô,
E só lançava produto top, né? 3. Pô, tô pensando que ia ser 1, vai ser 3. Pô, muito legal. Aí ele começa a apresentação. O primeiro é um iPod com tela maior. Lembra do iPod? Eu tenho até um iPod Classic aqui. Dava 1 milhão de músicas dentro dele. É um iPod, só com uma tela muito maior. A tela do iPod antigamente era pequenininha, nem existe mais iPod. É um iPod com a tela maior, com controles por toque. Era uma bolinha que tinha assim, você aumentava, diminuía, passando o dedo. O segundo é um aparelho celular revolucionário. O terceiro é um aparelho revolucionário com comunicação pela internet. Porque hoje a gente tem a coisa unificada, não? Um smartphone, a gente não tem mais essa noção que é um aparelho revolucionário de comunicação pela internet. Antigamente as pessoas separavam isso. Pô, eu quero navegar na internet é uma coisa, eu quero fazer ligação é outra. Hoje seria falar o aparelho que fala pelo WhatsApp, entra na internet, aí ele transformou isso como se fosse um outro produto. Mas ele chegou lá na frente e falou: não são 3 aparelhos separados, são todos em um só. Um iPod, um celular com tecnologia avançada, que é o dedo, o toque, o multitoque, e o aparelho revolucionário da internet, que seria um aparelho para entrar na internet. Todos num só. O que ele fez com isso? Ele criou expectativas lá no começo, aqui ó, esperava 3 produtos, quebrou a expectativa aqui, falando que era 3 em um só, e surpreendeu. Você vê como que é simples, objetivo e surpreendente, né? Aqui eu vou dar, agora são dicas, essas dicas aqui são tops também. Pô, não tem desculpa para vocês não fazerem história, cara. Tem muita coisa aqui bem legal. Vamos lá, dicas poderosas. Primeira dica: as marcas são uma coletânea de narrativa. Não adianta nada, você pode até fazer, mas vai ficar batendo cabeça com seus concorrentes aí, vai ficar fazendo mais do mesmo. Ponte narrativa de todos os produtos. Esse telefone aqui foi fabricado, a tela foi fabricada de uma areia específica que vem do Oriente Médio, de um processo de fusão é feita essa tela. Aí você mostra a história como é feita a fabricação dessa tela. Aí você mostra um componente lá dentro. Só que dentro desse aparelho aqui tem 1000 histórias. Cada pecinha que tem dentro do smartphone, você pode contar a história de cada pecinha. Aí, dentro dessas histórias aqui, forma a sua marca, a sua história. As histórias dos seus funcionários, dos seus colaboradores, a história da loja que você fez, a história como você começou a trabalhar na internet. As marcas são compostas de história. Esse lápis aqui, a madeira dele é reciclada do eucalipto que nasce na floresta reflorestada, no lugar tal. Esse lugar tal você pode achar ele na internet, nós damos as coordenadas, você pode ver que a gente é refloresta, blá 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 blá. Dei um exemplo. Vamos para a segunda dica poderosa. O final de uma risada é seguido de uma elevação de atenção. Quando você promove, você cria expectativa, quebra expectativa, as pessoas riem. Logo depois que as pessoas riem, as pessoas criam expectativa de novo. Pô, vai vir uma coisa nova aí de novo. Então sempre gere expectativas, quebre expectativas, gere as risadas, você vai conseguir a atenção das pessoas. A terceira sacada agora, a terceira dica: documente o cotidiano da sua empresa. Isso é história. Você precisa ser um empreendedor storyteller, ser um CEO storyteller. Você vai contratar um gerente, contrata um gerente storyteller. Documenta o processo, documenta as merdas que deram na sua empresa. Pô, hoje chegou aqui eu mesmo já fiz um vídeo lá no meu Instagram falando, deu errado lá o anúncio que eu fui fazer, o Facebook bloqueou. Chegou, o fornecedor mandou tudo errado aqui para mim. Conte história sempre.
Isso é básico. Só que são poucos que usam, tá? Vai no mercado da sociedade aí, vê os que as empresas usam no rótulo de história. São pouquíssimas que usam. A Balduco fazia muito bem isso. Inclusive, acho que a Balduco teve que tirar aquela história lá da família italiana que chegou no Brasil, e fez com muito carinho e amor o Panetone, e se transformou numa grande empresa. Descobriu que aquela história era mentirosa, tiveram que tirar do ar. Mas conte histórias verdadeiras, não vai ficar inventando história, não. Uma hora descobre. Porque você quer sucesso. Com sucesso, vamos começar a pesquisar. Será que isso é verdade? Não é? A quarta sacada, quarta dica. Se o empreendedor não consegue explicar sua ideia em 10 palavras, ele não vai ser difícil vender. Tem que ser simples, igual o Steve Jobs lá em cima. Seja simples, use palavras curtas. Churchill, na Segunda Guerra Mundial, primeiro-ministro inglês, quando ele foi contar uma história chamado para os ingleses combaterem os nazistas, quando Hitler já estava dominando a Europa inteira, os ingleses praticamente já acabou, não tem mais como a gente ganhar. Ele contou uma história no rádio lá, com palavras curtíssimas. Seja direto, ele conseguiu convencer as pessoas com o que já estava dentro da cabeça das pessoas. Palavras que as pessoas já conhecem, palavras curtas. Tenta vender, faz um exercício, pega uma folha, um caderno, escreve. Será que eu consigo explicar o meu produto, minha solução em 10 palavras? A quinta dica poderosa. Ler palavras que têm significados com fortes associações olfativas. Você ativa, já foi provado isso no exame de imagem, ativa regiões olfativas do cérebro. Quando você conta uma história, a pessoa começa a imaginar, ativa a mesma região como ela estivesse vivendo aquilo na vida real. Não só olfativas, usa também a questão do tato. Essa calça aqui, ela tem um veludo que você toca, parece que você está tocando um urso. É muito gostoso quando você pega nessa calça. Eu já usei até analogia aí no meio. Aqui já foi a 1, 2, 3, 4, 5. Sexta dica agora. As pessoas são céticas por natureza. As pessoas desconfiam de tudo. Porque as pessoas... isso é desde os primórdios, tá? Hoje mais ainda, porque é tanta oferta, né? Se você baixar a guarda, for gentil, dividir os seus erros, mostrar que você é igual aos outros, você ganha grandes chances de vender suas soluções, seus produtos de uma forma mais natural. Vou repetir de novo. Vulnerabilidade vende, seja vulnerável. Para de querer ser perfeito. Nosso produto é perfeito. Eu sou perfeito, meu cabelo é perfeito, olha minha pele que perfeita. Não, cara, não precisa ser isso. Não precisa ser um robozão. Ninguém gosta de robô, ninguém gosta de pessoa perfeita. Outra dica agora, fatos e cifras informam, mas as histórias fazem as pessoas seguir. Se você chegar fazer uma apresentação, aí ficar apresentando um monte de número, nossa empresa aumentou 527% desde os últimos anos, não sei o que, blá blá blá. É diferente você falar, nossa empresa conseguiu ajudar mais de 100 famílias, famílias como o do João. João que não conseguia ir para uma escola decente na sua cidade, porque não tem colégio público bom, agora seus pais conseguem pagar um colégio bom para o seu filho, consegue pagar um curso de inglês. É diferente você ficar informando só, aumentamos 527%. Informa que você conseguiu impactar famílias, que você agora consegue transformar. Mostre aquilo, desafio, superação. Conte histórias. Não fica mostrando números, porcentagens. Você pode até inserir uma coisa ou outra, mas fica só informando números, as pessoas não são impactadas por números. O tal time vendeu 500 mil camisas de time. E daí? É diferente você falar, o time tal vendeu tanta camisa que agora eles podem contratar um super craque como o Neymar.
como, sei lá quem, daqui, Cristiano Ronaldo. É diferente, impacta muito mais, né? Aquilo, palavras curtas funcionam, palavras longas frustram as pessoas. Porque tem um ditado, as pessoas acham que você fala palavras difíceis, palavras longas. Vai parecer que eu sou mais inteligente. As pessoas acham isso, né? Mas acham errado. Seja simples. Ser complexo, ser uma pessoa não objetiva, é super fácil ficar falando, falando, falando. O difícil é ser simples. Questão de design, por exemplo. O cara aprende lá o Photoshop, o programa, né, o software Photoshop, aí aprende lá os efeitos de sombra, o efeito platinado, o efeito... Aí o cara faz uma arte, o cara bota todos os efeitos, quer usar tudo numa mesma arte. Enquanto se ele colocasse só um fundo branco com a letra preta, ia ficar bem mais bonito, bem mais impactante. A mensagem ia chegar, ia ficar mais chique, mais simples e bonito. Menos é mais. Aplique isso tudo na sua vida. Menos é mais. Para tudo. Se você tiver... Para que... Você pode até na sua casa. Vou jogar um monte de coisa que eu não uso fora. Vou doar. Vou fazer uma arte, um design para meu vídeo, para uma arte para a capa do meu canal. Faz algo simples. Não precisa ficar... Vai criar uma história, cria uma história simples de superação. Você vai ficar rodeios e rodeios e rodeios. Tem várias séries aí que ficam enrolando, 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 não chega, a pessoa desiste de ver. E a última dica fala de assuntos sérios com humor. É o tal do humor negro, né? Isso aqui faz muito sucesso. Você pegar uma situação que eu não lembro de nome agora, uma situação séria, você fazer a brincadeira com aquilo. Claro que tem que saber o meio termo, né? Você não vai estar lá no velório de um parente e ficar fazendo piada com isso. Entendeu? Você pode até... Não, nesse caso não se aplica. Mas, assim, se você souber usar isso aqui, cuidado que é uma linha muito tênue, mas dá muito bom, tá? Então é isso.